Quem são suas amizades? Será que elas edificam sua vida? Será que elas te apontam para o caminho correto? Quem são as pessoas que te cercam? Nossas amizades dizem muito sobre quem nós somos. Nós tendemos a nos aproximar das pessoas que estão mais perto, no sentido de gostos, de desejos. Verifique o ambiente que você está inserido. Verifique se o nome de Deus tem sido realmente motivação para guiar a sua vida num todo. Suas amizades devem estar bem alinhadas com os propósitos divinos. Bom dia a todos. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham tido uma excelente noite de sono. Nós estamos mais um dia aqui para louvar e adorar o nome do nosso Senhor, estudarmos e meditarmos na sua palavra. A primeira coisa do nosso dia é conseguir conhecer mais essa palavra, pedir iluminação do alto, para que venhamos compreender aquilo que Ele deixou registrado para a eternidade. Nós temos esse grupo de leitura onde nós estamos lendo 4 capítulos por dia. Nós estamos já em Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu a Bíblia, eu te convido a fazer parte. Mesmo entrando mais tarde, não tem problema. O simples fato de você acessar e começar a ler, mesmo que a partir de hoje, depois você vai colocando em ordem. Creio que todos que se dizem cristãos deveriam ao menos ter este zelo de conhecer essa palavra, mesmo porque só poderemos conhecer Deus em quem Ele é por intermédio daquilo que está escrito. Essa é a nossa certeza. Senão nossa fé será, como de todos os outros, uma fé subjetiva, onde é baseado naquilo que cada um pensa do que é Deus. E nós temos uma opinião formada acerca daquilo que é Deus, porque Ele deixou e Ele se revelou. Então nós buscamos informações para conhecer aquilo que foi revelado já a nós pelo Espírito Santo. Deus se revelou a nós. Que possamos ser amigos de Deus e termos amigos que também professam a mesma fé, que nos trazem pelo caminho e nos levantam em meio a cada queda. Bom dia. Vamos para a meditação no Salmo de hoje. Nós estamos hoje no Salmo 119, no verso 63. Diz assim: sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Nós não podemos esquecer que nessa sessão o salmista estava manifestando o seu profundo querer em obedecer a palavra de Deus, porque ele havia entendido que a palavra de Deus era a segurança da vida dele, a herança. Ele buscava de todo o coração a palavra do Senhor, refletia sobre o rumo da vida dele, em como estava alinhado a essa palavra. Ele, a todo instante, fazia o que era necessário, se apressava em obedecer a palavra. Mesmo diante de pessoas que não obedeciam, que tentavam seduzi-los para um caminho diferente, ele mantinha acesa a chama da palavra no seu coração. Ele permitia, ele olhava para a palavra como lâmpada que ilumina a estrada da sua vida. Ele tinha uma vida devocional, uma vida onde todos os momentos, até mesmo esses momentos de descanso, ele buscava conhecer a palavra de Deus. Ele pegava e meditava para que adquirisse cada dia mais
intencionalidade em obedecer a palavra do Senhor. Ele não obedecia para ser salvo, ele obedecia porque ele havia sido salvo. Porque só consegue obedecer a palavra de Deus aquele que foi impactado pelo Espírito Santo. Então, contrastava com esses perversos do quais tentavam arrastar. Ele menciona agora neste verso que nós lemos, que ele é amigo de todos os que temem ao Senhor. Onde tinham pessoas que tentavam arrastá-lo para um caminho diferente, um caminho onde a palavra não era primordial, eram meros achismos, onde as filosofias do mundo imperavam na vida destes homens, ele buscava ser amigo de todos que temiam o Senhor e obedeciam às suas ordens. A Bíblia fala sobre tudo, né? A Bíblia direciona sobre tudo. Nossas amizades não podem ser fundamentadas em pessoas que não são amigas de Deus, que não temem o Senhor. É uma passagem muito forte. É uma passagem muito forte, porque quem você chama de amigo? Quem são seus amigos? Seus amigos fazem parte da sua família de fé. Não digo da mesma igreja, mas eles ao menos professam a fé em Cristo e temem ao Senhor. São obedientes ao Senhor. Isso é muito sério, tá? Por quê? O comportamento das pessoas ao nosso redor também influencia na maneira como nós nos portamos. A maneira de falar, de se vestir, gostos. Quando você for ver, você tem mais dos seus amigos do que você imagina. Se você quiser saber como você é, observe quem são seus amigos. Você vai verificar que os corpos são parecidos, os gostos são parecidos, falam de maneiras similares. Tudo isso por conta da amizade. O ambiente nos molda, as amizades moldam mais ainda. Mas é necessário que hoje você faça uma reflexão acerca de quem são os perversos e de quem são seus amigos. Aqueles que não são amigos de Deus, eles já são julgados perversos. Perversos porque eles estão debaixo da desobediência. Não que eles não possam se tornar filhos de Deus em algum momento. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que neste momento, talvez nem mesmo você tenha sido uma amizade boa para ele. Então questione também a maneira como você tem vivido, porque se você foi impactado pela palavra, o ambiente que você anda é transformado, o ambiente que você vive, as pessoas começam a clamar por este Deus, porque observam em você essa transformação, esse novo homem que surge a partir da morte do velho. Existe uma transformação, existe um agir do qual impacta as pessoas ao nosso redor. Então, não adianta a gente só olhar para os nossos amigos, tá? Olhando que esses amigos incrédulos refletem a nossa áurea boa, enquanto eles são perversos. Não, talvez nós sejamos as pessoas incrédulas também, com uma falsa aparência de cristianismo. Porque aquele que é amigo de Deus, o ambiente que ele chega é transformado. O ambiente que ele chega, as pessoas ficam impactadas, não por ele, mas por aquilo que traz sentido à vida dele. Ao menos eles vão começar a questionar. Pensa que aquele que é incrédulo, ele não possui certezas numa vida por vir. Ele não possui valores que são inerentes à palavra. Embora alguns possam possuir valores que são intimamente ligados à palavra, por exemplo, fidelidade. Não é só o cristão que pode ser fiel, que deve ser fiel. Dentro da nossa sociedade é um imperativo. Que é um imperativo? É uma ordem, é um preceito que todos ao menos aparentam respeitar. Só que, se uma pessoa não tem fé,
ela vive uma vida de traição, de adultério, e você for falar para ela, ela não tem nenhum preceito superior, ele não tem a quem prestar contas. Então ele não tem, mesmo porque não infringir uma lei que é meramente para a sociedade, ele vai mascarar e esconder. Agora, nós cristãos, se nós viermos a cometer adultério, nós não cometeremos apenas contra o Senhor, contra a pessoa que está ali como nosso companheiro, nossa companheira, a pessoa do qual nós nos relacionamos. Nós estaremos pecando contra o Senhor. Então, observe já a diferença. O padrão não está atrelado simplesmente ao outro. O padrão já está atrelado a Deus. As pessoas como nós nos relacionamos visa manifestar a natureza da palavra. Então, filtre as suas amizades. Melhor ainda, evangelize as suas amizades. Não significa você se afastar de todo mundo, mas você ter consciência de quem você é. Você influencia ou é influenciado? Você tem trabalhado diariamente, orado ao Senhor por essas vidas? Sabe por que o cristianismo não cresce de maneira exponencial? Porque nós vivemos o cristianismo de uma maneira frágil, de uma maneira aparente, como um verniz para as nossas falhas. Se nós vivêssemos segundo a luz da palavra, ocorreria um grande avivamento. Se nós fôssemos diligentes na palavra, as pessoas ao nosso redor seriam impactadas. Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. Por que eu consigo me relacionar e andar ao lado de pessoas ímpias que não creem e eles permanecem indiferentes diante da fé que eu vivo? Por quê? Será que eu tenho vivido de uma maneira de que em todos os meus atos manifesta um homem que tenta glorificar a Deus? Quantas vezes eu talvez dê mau testemunho por intermédio das minhas ações, das minhas palavras? Que nós sejamos diligentes e observemos a maneira como temos vivido. Que o Senhor possa nos iluminar, nos direcionar a termos amizades que reflitam os caminhos do Senhor. Pois quando nós errarmos, eles estarão ali para nos levantar, para ter uma voz de amor, mas também terão uma voz de repreensão. Teremos pessoas que poderão nos auxiliar em meio às nossas fraquezas, que nos incentivarão quando estivermos desanimados, nos convidarão para ir ao culto, nos reunirmos como igreja. Sabia que todo domingo nós comemoramos a ressurreição? Dia após dia, nós lembramos que Cristo morreu por nós, mas nós temos um dia marcado a cada semana para lembrar das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Todo domingo, você poderia estar com seu amigo abraçado, falando assim: Cristo morreu por você. Abandone essa vida que você tem levado. Olha a misericórdia que Deus teve da sua vida. Era para você estar morto. Era para você não ter a vida que você tem. Mas olha o que Deus tem sido misericordioso. Que possamos responder em graça, com atitudes graciosas, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus possa transformar o nosso agir, transformar a nossa vida e impactar o mundo ao redor. Amém? Hoje, dia 28, nós estamos meditando, ou melhor, iremos meditar em Atos dos Apóstolos, do verso 20 ou... Deixa eu ver, calma aí. Acho que eu contei errado. 16, 17, 18 e 19. Isso. Do 19 ao 23, 22, 19, 20, 21 até o 22.
até o 22. Do 19 ao 22. Vocês estão conseguindo acompanhar as leituras diárias? Coloque aí, estou lendo todos os dias, sem falhar. Todos os dias. Coloque aí se vocês estão de fato lendo. Essas reflexões breves aqui visam te direcionar, mas não ler por você. Talvez eu poderia colocar, vamos ler em, sei lá, 40 dias a Bíblia. Só que só eu ia ler e vocês iam ficar ouvindo os resumos. Sua vida é baseada em resumos? Ou você quer conhecer a profundidade de todas as coisas? Nós queremos conhecer a profundidade de tudo aquilo que nos impacta, de tudo aquilo que nós temos inclinações. E nós já sabemos que nós não temos inclinações para as coisas de Deus. Isso daqui trata-se de uma disciplina espiritual. A leitura da palavra é uma disciplina espiritual, onde todos os dias eu mortifico a minha carne. Claro que mediante a iluminação do Espírito Santo, mas nós somos responsáveis também. Então todos os dias faça isso. Ore, leia a palavra, tenha amigos que falem de Deus, tenha comunhão. Essas são as formas de sermos, além de edificados, de exercermos uma disciplina. Disciplina no sentido de disciplina no sentido de nos disciplinarmos, de termos constâncias, tá? Porque às vezes a disciplina pode ser como uma repreensão, essa palavra. Então, o sentido da palavra é disciplina de constância, de um afazer diário. Parabéns a todos que estão lendo. Eu não estou parabenizando vocês, mas estou parabenizando justamente e glorificando o nome do Espírito Santo, Deus, por capacitá-los a isso. Deus tem derramado uma porção esplendorosa sobre as nossas vidas, nos permitindo enxergá-lo com os nossos próprios olhos e iluminando nosso coração. Então, eu tenho certeza que vocês, à medida que meditam na palavra, seus dias estão passando por profundas transformações. Aquilo que antes era desespero, agora é calma. Aquilo que antes parecia ser o fim, agora é o começo. Aquilo que antes te destruía, agora te fortalece. Porque você vê que as mãos do Senhor estão sobre as suas vidas, assim como esteve cuidando de toda a história para que tudo acontecesse. Ele também está cuidando da sua vida. Tenha essa certeza e essa convicção. Vamos à leitura de Atos 19, a terceira viagem missionária de Paulo. Lembra que ele estava nessa sequência de viagens, começavam a questionar acerca do que eles estavam fazendo. Algumas pessoas tinham dúvidas acerca do batismo que eles recebiam. Lembrando que logo no começo desse capítulo questionam acerca do batismo de João Batista, qual batismo eles haviam recebido, né? O batismo de João Batista era justamente de arrependimento e crescem naquele que viria após ele. Ele não falava diretamente de Cristo, daquele que já havia vindo. Então, o batismo em nome do Senhor implicava justamente a crença, a firme convicção de que o Senhor era o Messias que haveria de vir. E quando nós cremos que Jesus era o Messias que haveria de vir, nós somos revestidos do Espírito Santo. Tá? Ser revestido do Espírito Santo é você ser capacitado a crer. A partir do momento que você crê, você já recebe esse revestimento. Nem sempre é similar ao batismo, tá? Ao momento que você, porventura, é derramado águas sobre a sua cabeça, ou aspergido ou mergulhado
Nem sempre. Tem pessoas que já foram batizadas nas águas, mas ainda não ocorreu essa transformação. Então, esse momento é similar. A partir do momento que você crê, é o momento onde você nasceu do Espírito, que é o batismo. Então, o verdadeiro batismo se resume nisso. Este é o verdadeiro e não é inevitável que eu posso utilizar. Esse momento do batismo é um momento único que nós não conseguimos muitas vezes perceber. Tem pessoas que não conseguem distinguir o dia que nasceram novamente. Mas este é o verdadeiro batismo. O outro é um ritual do qual nos é fornecido para cumprirmos um sacramento. Tá? E esse batismo pode ser uma coisa até mesmo atrelada a mero desejo humano, no sentido de que você vai e quer fazer o seu batismo, principalmente diante de uma comunidade que é nova na fé, né? Que ele entende que deve ser feito esse batismo cumprindo um ordenamento e porventura ainda não tenha compreendido ou não tenha sido iluminado pelo Espírito para crer. Então, são questões bem peculiares que é muito válido ser pensada e que vocês possam aprofundar mais nesse assunto. Por ser breve aqui, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Já falei até mais do que eu deveria sobre isso. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, também podem me procurar. Continuando, tá? Aí, Paulo segue em Éfeso. Eu já tinha mencionado, eu acho, isso daqui no dia 19. Eu já tinha mencionado no dia 19. Ontem eu já tinha mencionado isso mesmo. Eu leio os 4 capítulos ainda na hora que eu termino. Aqui eu já vou e leio os 4 capítulos de amanhã. Então, e lendo agora aqui, eu já vi que eu expliquei. Inclusive, eu mencionei o verso 19. O poder extraordinário que havia sido dado a Paulo. No capítulo 20, quando eu cometer esses erros assim, esses equívocos, coloca aqui, não, galego, até o 19. Minha cabeça às vezes fica uma bagunça, viu? Ainda que eu anote, daí se eu anotei um dia errado, o outro vai errado também. Capítulo 20. Paulo vai à Macedônia e à Grécia. Pensa que tudo que acontecia ali ia gerando tumulto, porque onde envolve a fé, envolve pensamentos divergentes, naturalmente, principalmente hoje, né? As pessoas, independente da sua crença, eles querem manifestar a sua crença de maneira livre, e é permitido isso, a liberdade de crença. Nós vivemos num país laico. Hoje já gera conflitos, só que os conflitos hoje nós temos até uma certa animosidade, nós conseguimos falar de maneira cordial, mas naquele tempo não era assim, tá? Eles lutavam com unhas e dentes. Isso também, dependendo do cenário, ainda essa guerra ocorre. Tem lugares que cristãos são martirizados, que a nossa fé é completamente repudiada, passível até mesmo de morte. Então, eles estavam ali inseridos num cenário muito parecido. Se vocês forem ver na história, vocês vão ver pessoas que morreram justamente pela fé, conforme a gente já viu aqui até o relato de Estevão. Nesse capítulo 20, eles manifestam uma reunião que eles faziam de maneira que escutavam Paulo falar do Evangelho. Hoje nós vamos à igreja e nós queremos escutar o Evangelho em questão de poucos minutos. Vamos à igreja e ficamos, não digo nem entoando louvores, tá? Porque as pessoas vão lá para escutar outras pessoas cantarem. Nossa, olha como essa pessoa canta bem, e esqueceu que você não está ali para avaliar como a pessoa canta, você está ali para adorar o Senhor. E que bom que tem uma pessoa que pelo menos é afinada e sabe cantar para conduzi-los, mas a função do ministro é conduzir, não fazer com que vocês fiquem entretidos. E ali, naquele cenário de capítulo 20 de Atos, nós vemos ali Paulo discursar, se estendendo por horas
horas, a ponto de uma pessoa dormir, cair e morrer e Paulo ressuscitar. E ainda assim ele continuava até amanhecer. Então isso é impressionante, esses relatos que nos estão deixados, e nós podemos notar o quão distante nós estamos da palavra. Nós entramos com horários previamente estabelecidos, querendo que as coisas sejam cronometradas, e a palavra normalmente não tem mais primazia no culto. Um momento de música, de louvor, sobrepõe o da palavra, sendo que Deus fala de maneira inerrante por intermédio da sua palavra, e hoje os louvores que nós entoamos não são mais reflexo daquilo que a palavra diz. São completamente antropocêntricos. O que é antropocêntrico? É onde o homem é o centro, onde o homem é exaltado. Observe as suas listas de louvores. Me fala o que você aprende sobre Deus ali, sobre a majestade, a soberania de Deus, quem Deus é. Ou você fica, eu fui, me traz alguma coisa, é sempre eu. Olha em qual tempo verbal está. Me dê, faça em mim o homem como o centro. Não pedimos, não clamamos. Então reflitam acerca disso. Então, continuando, nós vemos ali no capítulo 20 ainda, a partir do verso 22, que pelo Espírito ele era impelido. Tá? Ele diz no verso 22, agora impelido pelo Espírito vou a Jerusalém, não sei o que me espera, senão que o Espírito me diz, em todas as cidades que tenham pela frente prisão e sofrimento, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Verso 25, agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Olha que interessante, ele estava proclamando o evangelho, proclamando palavras que eram direcionadas por Deus para que essas pessoas pudessem crer. Ele anunciava a mensagem tanto para judeus como para gregos, o que era necessário que eles se arrependessem e voltassem a Deus e tivessem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma parte desse capítulo que eu acho que é primordial. Diz assim, portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja. Imagina ali que eles estavam reunidos, tá? Eles se reuniram para falar sobre isso, mas nós aqui também estamos reunidos em pessoas que creem em Deus. Você está aí, você crê em Jesus Cristo? Escreve, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Se você faz essa afirmação, você automaticamente já tem um rebanho que faz parte da sua vida. Nós somos iluminados para também servirmos de iluminação para outras pessoas. Nós apontamos o caminho de Cristo. Então você possui um rebanho na sua vida. Você deve influenciar essas vidas e impactar essas vidas por intermédio da pregação fiel do Evangelho, de maneira que o Espírito irá iluminá-los, mas você prestará contas dessas pessoas também. Olha como isso é profundo e sério. Nós fomos feitos agora um reino justamente de sacerdotes. Você agora é sacerdote de Deus, porque você crê. Não existe nada diferente para aquele que nasceu de novo. Nós temos por obrigação e dever pregar o Evangelho a toda criatura e cuidar dessas. Vamos utilizar desse rebanho. Continuando. Portanto, cuide de si mesmo, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue.
Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Muito contemporâneo tudo isso, né? Tudo isso aconteceu logo após a partida dele e continua acontecendo até hoje. Mas que nós possamos ser aqueles que não vamos distorcer a verdade. Capítulo 21, a viagem de Paulo a Jerusalém, onde um profeta chega para Paulo e proclama aquilo que haveria de acontecer. Lembrem-se que estes profetas que traziam a palavra, eles eram profetas proferindo mensagens que foram inspiradas por Deus para que acontecesse. Ágabo, ele de certa forma proclamou aquilo que haveria de acontecer. Os homens, os amigos de Paulo estavam ali advertindo para que ele não fosse a Jerusalém. Lembre-se que ele estava falando assim: o que me espera em Jerusalém a não ser sofrimento? Por todo lugar onde ele vai, prisão e sofrimento. Imagina se os seus amigos iam te incentivar a ir para um lugar que te aguardava isso. Ele não tinha medo do que haveria de vir, porque ele estava impelido pelo Espírito Santo e ele estava ali para cumprir o seu grande propósito de vida. Quando esse profeta, no capítulo 21, ele menciona justamente esse caso de prisão. Daí as pessoas começam a chorar. Ele falava que estava pronto não somente para morrer, mas para ser preso. Ainda que dessem uma palavra a ele, a palavra para ele era de encorajamento, porque ele sabia que o caminho do Senhor não poderia ser mudado, porque a vida dele já estava debaixo das mãos do Senhor. E nós vemos ali ele ser preso, um grande tumulto acontecendo, as pessoas o acusando, as pessoas querendo matá-lo, até que ocorre um momento de fala que é refletido ali no capítulo 22, é o último capítulo, né? No 22, onde todos deveriam ler mais uma vez e relembrar do que aconteceu, de como Paulo sofreu esse impacto onde Cristo trouxe a ele essa visão, mudou o coração. Que vocês possam ler esse capítulo 22 e olharem de maneira extraordinária isso que aconteceu. Esse relato de Paulo sempre me impacta quando eu vejo a maneira como ele foi chamado ao Senhor. O maior escritor do Novo Testamento, um homem que matava cristãos, e agora servia, né, como aquele que proclamava o evangelho por onde ele passava, a sua vida correndo risco e morrendo por fim, martirizado. Que vocês possam meditar nessas palavras, clamar ao Senhor por entendimento, cumprirem o ID do Senhor, proclamar esse evangelho, mas acima de tudo, primeiro se alimentarem. Se alimente da palavra, que essas palavras serão usadas em momentos oportunos, seja na sua vida, seja na vida do próximo. Nenhum dom de Deus foi dado para nós mesmos. Ele visa a edificação da igreja. Que você seja uma pessoa, uma pedra também, fragmento dessa rocha na grande construção de Deus. Oro para que o Senhor apresente amigos de Deus também na sua vida, assim como mencionado em Salmos, para que vocês sejam edificados e se unam ao corpo de Cristo. Você que não frequenta uma igreja, comece a frequentar, procure uma igreja bíblica, baseada única e exclusivamente na palavra, uma igreja confessional que adere aos símbolos de fé, que
que estão atrelados historicamente, não simplesmente a igrejas modernas, onde dizem que a palavra é o que estabelece, eles não trazem de maneira muito clara o que é essa palavra. Pense que milhares de crenças dizem crer em Cristo, mas não como Deus, não como de fato ungido, apenas em Jesus. Então isso deve estar dentro do radar de vocês. Beleza? Que vocês possam compartilhar dentro do seu grupo de amigos essa questão das leituras. Eu compartilho algumas frases ali que, se você achar por bem, também podem compartilhar, podem utilizar como for. Não precisa nem compartilhar como Galego escreveu, tá ali. Não, compartilhem, porque a intenção é que o nome de Cristo seja engrandecido e que possamos formar uma reunião de amigos de Deus, onde o nome de Cristo será louvado e engrandecido, apesar de nós e através de nós. Antes de terminar, eu vi aqui que a Tami fez uma pergunta. Galego, quero começar a ler a Bíblia e minha filha adolescente também quer ler, mas não sei por onde começar. Por onde eu começo? Quando eu vou começar a ler a Bíblia, o mais importante, claro, qualquer versão que você tiver é o suficiente para você ser iluminado por este Espírito, mas o Espírito também ilumina nosso conhecimento. Nós vivemos uma geração de pessoas que conseguem ler, mas não conseguem interpretar. Prova disso que nós vemos diversas falhas nas interpretações daquilo que nós deveríamos compreender já de maneira mais clara no nosso cotidiano. Nosso ensino educacional é muito fraco, a nossa capacidade intelectual tem diminuído ao longo do tempo. Então, para começar a ler, primeiro eu sugiro você adquirir uma versão da Bíblia de fácil entendimento. A NVT, a nova versão transformadora, é uma tradução que adequa de maneira muito objetiva, clara, numa linguagem acessível. E é muito fiel aos originais. E nós confiamos que seja o suficiente para crermos que toda essa palavra é inspirada por Deus é inerrante. Então, pegue e comece. Primeiro, adquira uma Bíblia de fácil leitura e depois comece pelo Novo Testamento. Talvez, se você começar por Gênesis, você não consiga ter a clara percepção do Messias desde o começo, desde Gênesis ali. Claro que o Espírito ilumina para que você possa, mas siga essa ordem. Comece do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Passe por todo o Novo Testamento, vai até o Apocalipse, depois volta para Gênesis e assim você conseguirá terminar. Amém? Que vocês possam ser encorajados a lerem a Bíblia. Galego, estou atrasado. Comece. Só termina quem começa. Quem para não chega a lugar nenhum. Quem tenta só tenta. Eu vou tentar ler. Mano, é tentar, não é tentar. Eu vou ler. Eu vou ler. Custe o que custar, eu irei ler. Coloque como objetivo. Quem tenta, tenta. Eu tentei hoje e não consegui. Nossa vida não vai ser contada a partir das nossas tentativas, e sim daquilo que nós de fato fizemos. E isso daqui não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo possa iluminá-lo, que o Espírito Santo possa conduzi-lo. E parabéns pelo empenho, por esse se doar diário, para que o nome do Senhor seja engrandecido e louvado. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos culto às 8 horas. Se vocês quiserem também nos visitar, nós ficamos ali no Brooklyn, Rua Breja Alegre, 138, tá? Você está mais do que convidado. Direto eu compartilho ali no grupo também algumas ministrações. Nós estamos às terças-feiras estudando sobre os alicerces da fé protestante, que nós somos, as bases da fé, para que sejamos direcionados e possamos compreender aquilo que sempre foi objeto de estudo. Estudaremos o resto das nossas vidas, as Sagradas Escrituras, e ainda assim não poderemos ter um conhecimento completo de Deus. A vida inteira nos debruçaremos aos pés de Cristo para conhecer cada dia mais. Que o Senhor guarde e proteja todos vocês. Eu gostaria de terminar hoje com uma oração. Faz tempo que eu não termino com uma oração intencional, embora minhas palavras
sejam todas frutos de oração. Gostaria de orar por todos vocês, que você também possam orar por mim, por todas as pessoas que estão aqui. Então vamos tirar este momentinho de oração, onde você estiver, que você possa ter esse momento de reflexão e clamar ao Senhor, sabendo que Ele se inclina para ouvir as nossas orações, que a oração é um meio de podermos falar com o Senhor e que Ele possa nos responder por intermédio da sua palavra e nos apontar, mediante a inclinação do Espírito, atitudes que glorifiquem a Ele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, pedimos que teu favor esteja sobre as nossas vidas, incline nosso coração a ti, retire de nós todas as amizades que não são frutíferas, nos traga pessoas que são amigos de Deus, Pai. Que possamos ser direcionados mediante o poder que há na sua palavra, que sejamos guiados pelo teu divino Espírito Santo, que não sejamos guiados por falsos profetas, que sejamos diariamente alimentados pelo teu divino Espírito Santo, dessa palavra incorruptível, que nós possamos ter alimento não somente espiritual, mas alimento físico também, entre com providência sobre as nossas vidas, sobre as mais diversas áreas, Senhor. Tu sabes aquilo que nós precisamos, Tu sabes as nossas necessidades reais, e nós pedimos que o Senhor intervenha nas nossas dificuldades. Nós nos declaramos insuficientes e incapazes, por isso estamos aqui, clamando a Ti, nosso Senhor, nosso Criador, Deus soberano, governantes de todas as coisas. Te agradecemos e aguardamos a sua vinda, Senhor. Obrigado. Louvado seja teu nome. Que o Senhor seja engrandecido diariamente. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Amém, gente. Tamo junto. Compartilhe essa live. Comente para que ela possa alcançar mais pessoas. Tamo junto. Fui.